A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Pastor Jefferson Henrique falando com vocês nesta manhã de terça-feira. Nós estamos vivendo tempos sombrios e eu resolvi deixar esse vídeo aqui para reflexão dos nossos queridos e amados irmãos. Eu digo no que concerne aos acontecimentos na região do Oriente Médio, muito especial na região da Terra Santa, desde o movimento sionista e das guerras que sucederam o movimento sionista, que foi o movimento do retorno de todos os judeus que habitavam em todos os países, um movimento que trouxe de volta os judeus à Terra Santa, e eles foram reconhecidos como nação, como diz a Bíblia pelo profeta Isaías. Poderá o Senhor formar uma nação em um só dia. E em 1948, a ONU aprovou, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Esse homem é extremamente homenageado, e existe o museu, praças e ruas com o nome de Oswaldo Aranha, desse brasileiro, em Israel, porque esse homem foi um dos que votou a favor da criação do Estado israelense, do Estado judeu. Então, logo após, as nações árabes se levantaram duramente contra Israel. Israel, que vinha de uma perseguição, vinha do Holocausto, sem nenhum preparo bélico, nenhuma capacidade bélica de vencer os inimigos, mas extremamente ajudado pelo Senhor, venceu as nações árabes e ampliou, então, o espaço que foi determinado pela ONU na época. Israel ampliou esse território porque foi extremamente ajudado por Deus. Desde então, Israel tem vivido dias de paz, tanto da guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias. Israel sempre surpreendeu o inimigo e venceu todas as guerras, porque Deus é quem luta por Israel. O Senhor é quem peleja por Israel. Mas as ameaças são constantes. Israel convive ali, para quem não sabe, irmão, é o único país democrático que tem democracia, que tem liberdade de expressão naquela região do Oriente Médio, dominado por ditadores, pelos sheiks, pelos grandes príncipes do petróleo. Para quem não sabe, ali jorra petróleo, Arábia Saudita e tantos outros países que são poderosos, o Catar, são potências mundiais, e essas nações árabes são riquíssimas. Israel ali no meio, para quem não sabe, Israel não tem petróleo. Israel não tem petróleo, mas Israel tem o azeite, tem a promessa, né? Israel, por mais que eles ainda não reconheceram o Cristo, não reconheceram o nosso Senhor, não aceitaram Cristo como Salvador ainda, porque estão com o coração endurecido, mas Deus tem uma promessa por essa nação, não porque eles merecem todo o tempo. Desde que o Senhor tirou essa nação do Egito, o Senhor escolheu eles, escolheu Abraão primeiro, depois Abraão, Isaac e Jacó, depois vai para o Egito. O Senhor forma uma nação e Deus diz assim: eu escolhi vocês não porque vocês são o maior povo, são os mais poderosos, são os badalados, são os grandes. Não escolhi por isso, não. Eu escolhi porque eu quis escolher vocês, eu amei vocês. Aleluia. O amor de Deus por Israel é um amor assim incondicional, um amor assim maravilhoso. O Senhor vai dizer que achou eles, lá em Ezequiel capítulo 16, como uma filha no seu sangue, né? Sem cortar o cordão umbilical. E o Senhor então formou desse povo uma grande nação, uma nação numerosa, e colocou ali no meio do Oriente Médio, cercado pelo Hamas, pelo Hezbollah, cercado pela autoridade palestina, cercado pela Irmandade muçulmana, cercado por inimigos de todos os lados. Israel já combateu com o Egito, Israel já teve problema grave com a Arábia Saudita. O Irã, que está ali perto, que aí já não é mais um povo palestino e também não é árabe. Os moradores do Irã são os persas, povo que Israel sempre teve problema, e que se pudesse
bania Israel do mapa. Inclusive o Hamas, que é uma organização criminosa que escraviza o povo da Palestina. O povo da Palestina estão ali escravizados pelo Hamas. O Hamas escraviza. O Hamas, ele chegou ao poder por uma eleição e ele matou todos os seus oponentes. E aqueles que moram lá, os cidadãos da Palestina, eles são dominados com mão de ferro pelo Hamas. E o Hamas recebe ajuda do Irã. O Irã que está enriquecendo urânio, enriquecendo, querendo criar, e eu até creio que tem armas nucleares. Então eles querem ameaçar o tempo todo Israel, para a destruição de Israel. O Hezbollah está lá lutando o tempo todo para acabar com Israel. É uma organização maior do que o Hamas, também com o mesmo intuito, atacando ali e jogando morteiros e bombas em Israel. Nós estamos aqui orando por Israel, orando por essa nação, que ela só vive em paz, protegida por Deus. Ela o tempo todo é uma cerca, irmãos. Se você notar, a faixa de Gaza, ela chama faixa de Gaza porque ela é uma faixa de terra que pertence a Israel, mas ocupada por esse povo há 1000 e poucos anos. Um povo que foi repatriado, um povo de várias nações, de vários povos, e esse povo está ali, sem ter para onde ir. E Israel não pode deixar eles ter paz, entrar para Israel, porque eles explodem homem-bomba, ataca a facada. Israel, há um tempo atrás, permitia que os palestinos entrassem em Israel, estudassem, trabalhassem, voltassem para a Palestina, mas eles não permitem Israel. Se eles têm uma oportunidade, eles sequestram, eles levam preso, eles acabam com o povo israelense. Mas nós estamos aqui em oração. A igreja ora por Israel, para que Israel reconheça o nosso Senhor, para que Israel reconheça o nosso Salvador. Sabemos que ali é uma promessa de Deus. Deus escolheu aquela terra. Eu falo e vale a pena lembrar. Você vê aí hoje, por exemplo, muitas redes de notícias e agências de notícias. Eles não entendem isso. Eles querem a criação de um Estado palestino. Eles querem uma terra para a Palestina. E digo mais, o Hamas não quer nem a terra que cria um Estado para a Palestina. O Hamas quer que Israel não exista. Que Israel seja definitivamente destruído e que Israel seja banido do mapa. Mas nós que conhecemos a palavra sabemos que Deus escolheu aquela terra. E Deus chama aquele lugar de terra que mana leite e mel. Terra que chove, terra que Deus faz produzir milagrosamente. Israel, você olha assim, um clima semiárido, terra seca, mas que prospera em tudo. O Jordão ali, levando água. Eles tiram o sal da água do mar para que seja usado de forma potável para a população. Uma riqueza, uma sabedoria, muitas vacinas desenvolvidas em Israel, muitos avanços tecnológicos vindo de israelense, grandes homens que nós tivemos, tanto no conhecimento, na ciência, oriundo de Israel, porque Deus escolheu aquele pedaço de terra. O Senhor escolheu aquela região. E se não bastasse a escolha de Deus, ali é o centro do mundo. Ali está onde tudo começou, está próximo das primeiras civilizações, das primeiras cidades, das primeiras polis, das primeiras cidades que foram edificadas, onde o homem deixou de ser coletor, caçador e pescador, e o homem passou a viver da agricultura. Então, ali faz parte do berço da humanidade. E a rota também de Israel, a rota de navegação, a entrada para o Egito e o acesso à Europa muito fácil. Então, é desejada aquela terra, não só por israelitas, não só por judeus, mas também pelos muçulmanos que têm aquela conexão com Maomé. Maomé teve ali, não sei o quê. Então, é uma terra disputadíssima pelas 3 principais religiões do mundo, que são as religiões que derivam de Abraão: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, meus amados irmãos, eu fico preocupado, tudo colabora assim para a volta de Jesus, sabe? Quando eu vejo Israel querendo fazer pacto com a Arábia Saudita, aquilo me preocupou muito. Quando eu vi Israel tentando fazer o acordo de paz, o acordo do século, a Arábia Saudita que
que é o símbolo maior do movimento muçulmano, né? Por ter na sua terra lá as grandes mesquitas, o centro onde Maomé esteve presente. Então, a Arábia Saudita é o símbolo maior do movimento muçulmano. Israel tecendo paz junto com os Estados Unidos, para que Israel tivesse acordo de paz com a Arábia Saudita. Quando eu vejo isso, a gente vê que é a preparação, né, para o governo do anticristo. E Deus não quer que Israel dependa da Arábia Saudita, dependa de acordo com os muçulmanos. Existe um movimento agora que pouca gente se fala sobre ele, chama o Movimento Abraão, onde eles queriam unir essas três principais religiões no centro, em um centro da fé, onde construiria com certeza uma igreja voltada ao cristianismo, um templo dos muçulmanos e também do judaísmo. Eles queriam unificar isso tudo. E quando esses acordos começam a acontecer, Deus chacoalha. Deus não quer que Israel faça acordo com ninguém. Lembra que quando o rei Asa vai querer contratar os sírios para ajudar, o Senhor falou, não, quando vocês não precisavam de mim, eu não ajudava vocês? Quando vocês precisavam do meu apoio, eu não ia lá? Eu não socorria vocês? Eu não abençoava vocês? Eu não dava força para vocês vencerem? Por que fazer acordo com o muçulmano? Dependa de Deus. Israel precisa aprender, entender isso, que Israel só sobrevive de forma milagrosa. Israel precisa de entender, e nós temos que orar para isso, para que Israel entenda que a força dele não é o domo de ferro. O domo de ferro é uma arma que combate e que aniquila e derruba os mísseis enviados pelos inimigos. Israel só vive por conta do poder de Deus. Israel só vive por conta da graça salvadora do nosso Senhor. Israel não vive por outro motivo. Israel só está vivo porque o Senhor sustenta Israel. Então nós, como cristãos, devemos orar para isso, para que Israel se converta, para que Israel entenda que o Senhor é o seu Salvador, que o Senhor Jesus chorou sobre a cidade de Israel. E eu confesso que eu fico assim um tanto estarrecido, triste, preocupado, de ver os bombardeios, de ver inocentes, civis, sendo atacados dos dois lados. Você observa que morreram muitos judeus e morrem muitos palestinos, não é o nosso desejo. Nosso desejo é que os palestinos também reconheçam o Senhor Jesus como Salvador e que sejam salvos, mas nós não podemos deixar de frisar isso, que a salvação veio para os judeus. Os oráculos, a palavra, a lei, o Cristo veio de Israel. Ali está a promessa de Deus naquela terra santa. Para alguns pregadores ali não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhum sentimento, não tem mais nenhum sentimento místico de fé, de você ir lá, porque lá a oração de lá é mais santa, não. Mas é um lugar que Deus separou. É um lugar que Deus separou, é um projeto que Deus tem para aquela região e nós devemos entender isso em nome de Jesus. Oremos pela paz de Israel. Oremos para que Deus abençoe aqueles irmãos e que eles possam vencer mais essa guerra e que a nação de Israel continue existindo como lugar do Messias, como lugar onde o nosso Senhor pisou, aonde o Senhor carregou a cruz, o lugar onde Abraão, Isaac e Jacó viveram, aonde Davi reinou, aonde Salomão reinou, aonde o templo foi construído e será construído novamente, porque ninguém pode parar aqueles que Deus escolhe. Deus abençoe. Apenas alguns comentários aqui sobre Israel, para que você possa abrir os olhos, entender um pouquinho daquele conflito étnico, conflito religioso, conflito político, e é uma confusão que para entender não é brincadeira. Mas quem tem Jesus, saiba de uma coisa, nosso papel é orar por Israel, orar pela paz de Israel, porque serão abençoados aqueles que orarem por Israel. Senhor Jesus, confirma, meu Deus, a tua presença. Abençoe Israel, abençoe a todos que acompanham aqui o canal, Pai, juntamente conosco. Que o Senhor possa abençoar cada um que compartilha, que se inscreve, que participa conosco deste canal. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, a tua vitória. Em o nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome,
Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, o teu milagre e a tua proteção. Fica conosco, Senhor Jesus, fica conosco. Abençoe cada um dos irmãos que nos acompanham e que oram por Israel. Derrama a tua bênção, abençoa teus filhos e nos dai a vitória em nome de Jesus. Queridos irmãos, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, pela atenção, pela dedicação de cada um de vocês aqui conosco, compartilhando, escrevendo no canal, comentando, mandando para mais pessoas. Eu que tenho um projeto de falar mais, trazer sempre notícias de Israel, notícias frescas da Terra Santa, aqui para nós no canal, porque vale a pena, é um povo que Deus escolheu, que Deus separou para uma grande obra. Deus te abençoe, forte abraço e que Deus te abençoe. Fala para mim aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu país, qual a sua região, de onde você está acompanhando. Será muito bem-vindo o seu comentário aqui no nosso canal. Um abraço, seu amigo de sempre, pastor Jefferson Henrique. Deus abençoe.